autoridades presentes, senhores e senhoras convidados, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Nos termos do regimento do Poder Legislativo Catarinense, estamos dando início a esta audiência pública convocada pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, atendendo o requerimento do presidente da Comissão de Saúde, o excelentíssimo deputado estadual Neudi Sareta. Esta audiência tem por objetivo promover um espaço de escuta, debate e articulação em torno das políticas públicas de atenção às pessoas com câncer em Santa Catarina, reunindo representantes do poder público, profissionais da saúde, entidades da sociedade civil, pacientes e especialistas na área. Convidamos, então, para compor a mesa, as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Neudi Sareta. Excelentíssimo senhor secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina, Diogo Demarque Silva. A senhora diretora da Associação Brasileira de Portadores de Câncer, AMUCC, Iriana Koch. O senhor vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, o Dr. Carlos Gustavo Cripa, neste ato, representando o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, Regional Santa Catarina, o Dr. Fernando Vec Martins. A senhora presidente da Sociedade Catarinense de Radiologia, doutora Aline Patrícia Bianchini. Senhor doutor Marcelo Zanchetti, diretor-geral do CEPOM. Citamos e agradecemos também a presença das seguintes autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial. O senhor presidente da FAES, Fundação de Apoio ao EMOSC CEPOM, Dr. Alvin Lemel. A primeira secretária da Rede Feminina de Combate ao Câncer do município de Florianópolis, Maria Albertina Schmitz Bonin. O senhor assessor institucional e governamental do Conselho Regional de Nutrição, Paulo Henrique Hermes Vieira. O senhor secretário da Saúde do município de Florianópolis, Almir Gentil. A senhora gerente técnica do Centro de Pesquisas Oncológicas de Santa Catarina, o CEPOM, Mari Anne Golino de Freitas Taves. A senhora diretora do Hospital Infantil Joana de Guzmão, Maristela Cardoso. A senhora assessora parlamentar, Gabriela Sagaz, neste ato representando o gabinete da vereadora do município de Florianópolis, Carla Aires. A senhora Adriana Jaqueline Anacleto, membro do Núcleo de Oncologia do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, CREFITO. A senhora assessora parlamentar Margarete Sandrini, neste ato representando o gabinete da deputada federal Ana Paula Lima. Este cerimonial convida o presidente da Comissão de Saúde, o excelentíssimo senhor deputado estadual Neudi Sareta, proponente desta audiência pública, para presidir os trabalhos. Uma ótima audiência a todos. Muito bom dia a todos e a todas. Uma alegria podermos debater aqui mais uma vez temas importantes para Santa Catarina, para a saúde dos catarinenses e, nessa ocasião, especialmente sobre as políticas de atenção às pessoas com câncer em Santa Catarina. Cumprimento a todos os membros aqui da mesa, já citados, identificados, aqui ao meu lado, especialmente o secretário Diogo e a
Iriana, né, presidente diretora da Associação Brasileira dos Portadores de Câncer, também a todos os que acompanham esta nossa audiência pública. O câncer continua sendo uma das causas maiores de mortalidade em Santa Catarina, né? Os levantamentos estimativas apontam que mais de 20 mil novos casos de Santa Catarina, com destaque a câncer de mama, próstata, pulmão e colo retal. O objetivo desta audiência é promover o diálogo entre gestores, profissionais da saúde, pacientes e sociedade civil, para buscarmos soluções que ampliem o acesso, melhorem os serviços e garantam um atendimento digno e de qualidade. Entre os pontos que precisamos debater, destaco a ampliação do rastreamento mamográfico a partir dos 40 anos, o cumprimento rigoroso da legislação e a necessidade de incorporar novas tecnologias ao SUS. Nesse sentido, inclusive, protocolei também, secretário, uma proposição aqui na Assembleia Legislativa, no sentido de estudo e adoção de medidas administrativas, com o objetivo de incluir também na rede pública estadual os testes genéticos, especialmente para mulheres, para a detecção das mutações dos genes BRCA1 e BRCA2, tendo que isso também é importante, novas tecnologias que estão chegando e que precisam ser também incorporadas. Também temos a discussão da criação do Fundo Estadual do Combate ao Câncer, projeto que foi aprovado aqui nesta Assembleia Legislativa, restou vetado, conversamos diversas vezes com o governo no sentido de buscar uma alternativa que pudesse contemplar a essência do projeto, e essas tratativas em alguns momentos avançaram, em outros recuaram, mas continuamos na expectativa, né, de que a gente possa tornar isso um mecanismo prático e que possa auxiliar também nesta questão da articulação de recursos para o tratamento do câncer em Santa Catarina. Portanto, nós temos a certeza que esse momento aqui será mais um momento importante para avançarmos em algumas questões importantes, ouvirmos um pouco também as angústias aqui das entidades, né? E também o posicionamento de quem está na gestão, da Secretaria de Estado da Saúde. Por isso, nós vamos começar as nossas falas. Eu não poderia deixar da primeira fala ser exatamente de quem motivou, né, essa audiência pública, que foi a Associação Brasileira de Portadores de Câncer. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Iriana Koch, que é a diretora da MUC, fazer a sua explanação. Depois quero ouvir também manifestações dos demais membros da mesa. Em seguida, o secretário de Estado da Saúde, já com essas falas que serão feitas, fará a sua fala, e depois abriremos também algumas outras falas das pessoas que estão aqui acompanhando essa audiência pública. Iriana, contigo a palavra. Muito boa tarde, deputado, secretário, demais membros da mesa. E também quero dar um bom dia para todas vocês, para todos vocês que estão aqui conosco assistindo e participando dessa audiência. Eu tinha preparado até um texto para falar, mas eu prefiro falar de dentro do meu coração por que nós pedimos essa audiência. A associação que nós trabalhamos, né, que é a AMUC, Amor e União contra o Câncer, que tem como nome Associação Brasileira de Portadores do Câncer, está nessa jornada há 25 anos, atendendo, acolhendo os pacientes e ouvindo essas demandas. Então, no início do ano, nós escrevemos uma carta aqui para a Assembleia Legislativa, contando essas dores, né? E dessa carta surgiram 4 projetos de lei que a deputada Paulinha protocolou no final de março, e dali em diante a gente foi colhendo mais informações e procurando
levantar esses dados, né? E também trazer essas informações para que vocês entendam realmente a urgência. É lógico que já entendem, mas com casos concretos entendam a urgência dessas medidas. Por exemplo, a questão da mamografia aos 40 anos. Hoje, a gente vê que mais de 50% das mulheres que são diagnosticadas com câncer, elas já são diagnosticadas antes dos 50 anos. Então, por que esses exames só são liberados, o acesso pelo SUS, depois dos 50 anos? Essa é uma questão. Uma outra questão são as filas para a mamografia, inclusive para essas mulheres de 50 anos. A informação que a gente colhe, né, inclusive os médicos aqui podem também trazer mais dados, é que nós temos mamógrafos para todos e ainda sobra. E por que hoje a gente tem uma fila de pessoas que não estão tendo acesso a esses exames? Então, essa é uma questão também que a gente pode debater para avançar, né? Zerar essa fila e avançar também para que o Estado veja que não vai custar mais caro fazer a mamografia a partir dos 40 anos. E, sim, vai custar mais barato para o Estado, porque o tratamento precoce, o diagnóstico precoce, além de salvar vidas, ele também é um custo menor para o Estado, porque o tratamento vai ser menos, vai precisar de menos medicamentos, menos uso de equipamentos. Então, é uma conta assim que não fecha, né? E a gente precisa conversar sobre isso. Os testes genéticos também são, hoje, algo que a gente pode utilizar a nosso favor, né, para terapia-alvo e também para saber se aquela pessoa realmente tem uma tendência maior para o diagnóstico. Uma outra questão que a gente também falou é o acesso ao tratamento. Hoje, nós temos a lei dos 60 dias para o início do tratamento. E o que a gente vê, nós temos pacientes que, depois que inicia o tratamento, para passar para a segunda fase, ela acaba esperando mais do que 60 dias. E isso pode realmente comprometer a vida dela e acabar gerando uma metástase ou avançando na doença. E, por último, que a gente também pediu para tratar sobre o Observatório do Câncer, para que a gente tenha dados reais e dados atualizados sempre, para que essas políticas públicas possam ser feitas com mais efetividade. De repente, a gente também não tem essas informações, né? E, por isso, coisas simples que poderiam ser resolvidas, muitas vezes demoram, e quem tem câncer tem pressa, gente. Então, o câncer não espera. E eu quero passar a palavra para os especialistas, porque a gente não está aqui somente para reclamar, mas também para debater, né, e para avançar nas políticas públicas. Esse é o nosso objetivo. Tá? E agradecemos demais essa oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Iriana Koch, que é a diretora da MUC. Bom, eu não tenho uma ordem aqui. Quem que poderia ser o próximo? Vamos, então, aqui em conjunto. O doutor Carlos, né? Carlos Gustavo Cripa, vice-presidente da Associação Brasileira de Mastologia, também representando aqui o Fernando Vec Martins, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional de Santa Catarina. Doutor Carlos, com a palavra. Bom dia, deputado Neudi, secretário Diogo, doutor Marcelo, Aline. Bom dia a todos presentes. Quero parabenizar a iniciativa de propor essa comissão, essa reunião. Ela é muito oportuna mesmo. O câncer de mama é um problema para a nossa sociedade, é um problema para as nossas famílias. É algo que é muito fácil de a gente perceber a magnitude do problema. Todos nós podemos olhar à nossa volta e perceber que alguém que conhecemos, alguém que é querido de nós, passa por isso, enfrenta esse problema. Hoje, 70% das mulheres catarinenses dependem do SUS para tratamento do câncer de mama.
É fato que, ao longo dos anos, diversos avanços, muitas conquistas aconteceram, mas em outras coisas que são extremamente básicas, nós estamos parados no tempo. O movimento do Outubro Rosa começou na década de 90, onde, numa corrida, distribuíram laços rosas para chamar a atenção. Ali foi feita uma pactuação entre a sociedade civil e as demais instâncias, o serviço público, e realmente, em alguns países, isso foi para frente e a realidade conseguiu ser modificada. Países como Holanda, Inglaterra, países asiáticos, Canadá, reduziram a mortalidade do câncer de mama em 30%, estabelecendo os programas de rastreamento. Programas de rastreamento é totalmente diferente de distribuir mamógrafos. Nós interpretamos isso de uma maneira, talvez, não diria equivocada, mas não absorvemos esse conhecimento que já é consolidado. E, de fato, como foi dito pela Iriana, hoje nós temos mamógrafos suficientes, mas nós não temos mamografias suficientes, porque nós não temos um programa. E isso faz com que realmente nós possamos observar lá no CEPOM, onde eu trabalho, que somente 30% dos casos são ainda de diagnóstico precoce, onde nesses países 60% dos casos são de diagnóstico precoce. Ainda assim, se dermos um Google e formos botar mamografia Santa Catarina, vai aparecer uma reportagem dizendo que Santa Catarina é o pior estado do Brasil na modalidade, no quesito mamografia. Isso não é compatível com o nosso estado e a gente não pode, Santa Catarina não pode aceitar uma situação dessa. Eu duvido um pouco desses dados, da confiabilidade, porque nós temos diversos problemas, inclusive problemas com relação ao tratamento dos dados. Os dados não são confiáveis e como nós vamos estabelecer políticas de saúde se nós não temos os dados corretos sobre o que está acontecendo dentro do nosso estado, o que está acontecendo com as nossas mulheres. Então, sim, queremos a testagem do BRCA, que é fundamental. Hoje, qualquer guideline de tratamento do câncer de mama estabelece, mostra a importância do BRCA. Semana passada, tivemos uma cirurgia no CEPOM, onde uma paciente pagou pelo exame. Esse exame custa hoje R$ 1.800. Ela, por conta disso, ao invés de fazer uma cirurgia numa única mama, fez a cirurgia nas duas mamas, mas ela pagou. Ontem eu operei uma paciente no CEPOM que pagou pelo exame e eu fiz a cirurgia dela nas duas mamas, como deveria ter sido feito. E isso não é só para um ajuste da cirurgia, mas tem a ver também com o tipo de tratamento que vai ser feito, os tipos de medicamento e mais. Nós conseguimos encontrar na família dessas mulheres irmãs, mães, tias que possam ser portadoras dessas mutações e está correndo um sério risco de desenvolver câncer de mama. E aí sim, usamos aqui a chamada prevenção de precisão, onde a gente pode encontrar esses poucos casos onde existem alto risco. A verdade é que o câncer de mama a gente nunca sabe aonde e quando ele vai aparecer. Não tem hoje mulher que esteja livre ou condenada a ter câncer de mama, sendo que todas as mulheres, a partir dos 40 anos, estão correndo sério risco. 1 a cada 10 mulheres vai ter câncer de mama. É muita coisa isso. Então, é um problema, sim, é um problema sério, é um problema para a família, é um problema para a sociedade, é um problema para o Estado, porque os encargos econômicos são altíssimos através de um tratamento, especialmente através de um tratamento fora do diagnóstico inicial, onde você tem que fazer cirurgias mais mutilantes, usar mais medicamentos, pacientes que ficam mais tempo dentro da instituição, ocupando a nossa possibilidade técnica. Então, ainda assim, nós avançamos em alguns passos, mas nós temos hoje uma cobertura de mamografia somente de 30% no nosso estado. Isso está muito aquém. Já experimentamos há mais de 20 anos que esse modelo que estamos seguindo ele não está dando certo e não vai dar certo. Podemos dobrar os números de mamógrafos, que vai continuar essa fila de 2.000 pacientes hoje no nosso município aguardando a mamografia. O que está faltando? Está faltando um programa. Programa é diferente. Programa existe busca ativa, existe dados, existe auditoria. Então, esses programas eles estão sedimentados. Secretário,
Santa Catarina tem a oportunidade de ser o primeiro estado no Brasil a estabelecer um programa de rastreamento para o câncer de mama e transformar essa realidade. Isso tem benefícios não somente para a cura, mas tem benefícios econômicos também, porque hoje o nosso parque de mamografia ele é subutilizado. Nós estamos usando as mamografias para fazer diagnóstico quando uma mulher palpa o câncer de mama, e não é isso que a gente quer. A gente quer diagnosticar no momento precoce, onde sim podemos extrair o máximo benefício desse aparelho, desse recurso. Então, nós temos já temos os mamógrafos, temos os profissionais, nós não temos o programa. E o que nós precisamos para fazer um programa? Nós precisamos de uma política de saúde, uma política de Estado. E isso não é difícil, não vou dizer que é fácil, obviamente, mas essa reunião aqui hoje ela é extremamente significativa. E aonde foi conseguido fazer isso foi através da união da sociedade civil com as entidades médicas, que eu aqui represento, e com o poder público. Então, nós estamos todos aqui, nós temos o conhecimento, nós temos os recursos, nós temos a capacidade, precisamos fazer. Muito bem, muito obrigado, Dr. Carlos Gustavo Cripa. Doutora Aline Patrícia Bianchini, que é presidente da Sociedade Catarinense de Radiologia. Com a palavra. Olá, bom dia. Bom dia, eu gostaria de cumprimentar a todos, as autoridades aqui presentes, aos colegas da área da saúde. É uma honra representar a Sociedade Catarinense de Radiologia nessa audiência pública com um tema de extrema relevância. O câncer em Santa Catarina ele é a terceira causa de morte. E eu achei muito interessante o que a Ariana trouxe em relação às dores que ela visualiza na entidade. São nessas ações que a gente precisa, de fato, intervir. Como bem disse o colega Dr. Gustavo Cripa, intervir em programas, em criação de programas, é o que vai ter impacto. A Sociedade Catarinense de Radiologia fez uma pesquisa em relação à quantidade de mamógrafos que existe hoje no estado. Então, nós temos 177 mamógrafos cadastrados. Com essa quantidade de mamógrafos, a gente conseguiria uma cobertura de mais de 200%, ou seja, a otimização, através da criação dos programas de rastreamento, de fato, conseguiria colocar Santa Catarina em primeiro lugar no diagnóstico, trazendo um diagnóstico precoce do câncer e impactando na vida de tantas mulheres e impactando na questão socioeconômica, porque essas mulheres ficam afastadas, gerando um impacto, né, que a gente sabe, de afastamento dos seus trabalhos, impacto na mortalidade. Então, isso precisa, de fato, ser atuado, não só através desses programas de rastreamento, mas também da conscientização, da busca da população para os exames de rastreamento, que hoje também é muito aquém. Em relação ao que ela trouxe do câncer de mama em pacientes jovens, a gente vê um grande aumento, né, da incidência do câncer de mama, isso é um alerta mundial. Então, hoje no Brasil, 30% dos cânceres de mamas eles são diagnosticados na faixa etária dos 40 aos 50 anos. Por isso, incluir a mamografia e possibilitar que essas mulheres façam a mamografia a partir dos 40 anos é um grande benefício para a nossa sociedade. A ANS, Agência Nacional de Saúde, a gente já teve uma grande conquista na saúde suplementar, porque em março desse ano, de 2025, a gente conseguiu garantir o direito para as mulheres a partir dos 40 anos da mamografia, ao qual a gente não tinha antes. E a gente precisa trazer isso também para o sistema público de saúde e garantir esse acesso igualitário para todas as mulheres, essa dignidade que a gente precisa. Também garantir com que políticas de saúde sejam feitas para que elas, além de terem um diagnóstico, uma suspeita, mas tenham acesso aos exames de biópsia, estadiamento adequado do câncer de mama, para que as cirurgias sejam com precisão para essas pacientes, também favoreceriam
muito em relação ao câncer de mama, e não só ao câncer de mama, porque hoje eu acho que é um debate sobre o câncer em geral. Então, ter esse diagnóstico precoce adequado através dessas políticas de rastreamento, não só do câncer de mama, mas também do câncer coloretal, câncer de pulmão, trariam muito benefício para a nossa sociedade. Muito obrigado, doutora Aline Patrícia Bianchini, que é presidente da Sociedade Catarinense de Radiologia. E passo agora ao doutor Marcelo Zanchetti, que é diretor-geral do CEPAM. Em nome do Marcelo, também cumprimento as demais pessoas ligadas ao CEPAM que estão aqui presentes. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa, o deputado Sareta, sinto cumprimentados todos aqui na mesa e o público em geral aqui que está presente. O CEPOM, ele é o fim da linha do tratamento, digamos assim, né? O diagnóstico precoce e o tratamento precoce das neoplasias é um norte que a gente tem que ter. Isso, o sistema todo de saúde tem que estar atuando nisso. Então, para o sistema básico ter a mamografia funcionante, ter o diagnóstico precoce, para chegar no CEPOM o quanto antes, para o CEPOM e para a sociedade isso é extremamente importante. Então, essa dinâmica, essa procura pelo diagnóstico precoce é um norte que a gente tem que ter na neoplasia. A neoplasia de mama é uma coisa muito frequente que a gente vê no nosso CEPOM e na sociedade. Eu, quando estudante de medicina, minha mãe teve câncer de mama, então eu aprendi e vi isso acontecer na minha família. Eu também, como paciente, como diretor, tive um câncer, né, um linfoma, fiz o tratamento e sei quanto o diagnóstico precoce é importante. Então, nas neoplasias, esse debate de acessibilidade, de precocidade do diagnóstico é muito importante. Nós temos alguns números. O CEPOM é uma entidade vinculada à Secretaria de Saúde, administrada pela FAES, né? Nós somos 100% SUS, e alguns números a gente tem de colocar aqui. Nesse primeiro ano, mais ou menos, foi realizado 2.200 atendimentos cirúrgicos, procedimentos de alta complexidade do CEPOM, uma alta em relação ao ano anterior, em torno de 30%. Sessões de radioterapia chegaram a 12.000, quase 13.000 sessões de radioterapia nesse primeiro semestre, e com aumento de 7%. Como aumento também na aplicação de quimioterapia. Então, as sessões de quimioterapia, de diagnóstico, de anatomopatológico, o CEPOM tem se dado, digamos assim, esforçado ao máximo para atender a necessidade da Secretaria, e sempre caminhando junto, né? Então, o diagnóstico, que faz mais parte da função básica, né, é muito importante o CEPOM para a gente ter o diagnóstico precoce. Então, a gente está aqui para ajudar, para participar da discussão, e sendo o fim, digamos assim, do tratamento, quanto antes o paciente chega no CEPOM com o diagnóstico, para nós também é melhor. E é melhor economicamente, para a sociedade e para a vida das pessoas. Obrigado, doutor Marcelo. Secretário Diogo, contigo agora a palavra. Muito bom dia. Eu tenho uma apresentação, mas eu vou preferir falar até para estar mais atrelado ao que foi falado aqui na mesa. Primeiro, cumprimentando o deputado Neudi Sareta, agradecer pelo convite, agradecer por sempre estar propiciando um debate adequado aqui na Assembleia Legislativa com relação às políticas de saúde. Cumprimentar Iriana pela AMUC, agradecer pela proposição, é sempre bom debater, esclarecer alguns pontos e, principalmente, progredir, né? As pessoas, muitas vezes, a gente faz a discussão e as pessoas acham que, por vezes, o Poder Executivo tem problema em debater, eu não tenho problema nenhum de debater, eu até confesso que eu gosto, bem melhor do que outras agendas, estar aqui. Então, sempre que for possível, eu estou à disposição para a gente debater. Cumprimentar o doutor Carlos, cumprimentar a Aline e o doutor Marcelo Zanchetti, principalmente vocês que estão aqui,
enfim, todo mundo que vai estar assistindo agora, se estiver sendo transmitido, que vai assistir depois. O governador Jorginho ele sempre fala que a saúde tem pressa, o cidadão tem pressa, e quando a gente fala de câncer, mais ainda por óbvio, né? Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro no início da minha fala é que eu não estou questionando, em hipótese alguma, o mérito do que a gente está debatendo aqui. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui concordamos com o mérito, que a gente tem que ter diagnóstico precoce da maneira adequada, que nós temos que ter política de saúde de maneira adequada e que nós temos que fazer o que importa. Eu não estou fazendo nenhum favor, enquanto secretário de Estado da Saúde, de estar pensando em política pública, né? É a minha missão, e todo mundo que está na vida pública tem a obrigação, cidadão paga impostos, a saúde é um direito de todos, dever do Estado, então esse é o nosso objetivo, a nossa missão e ponto final, né? Então, é isso, e quando a gente está falando de câncer, a gente está falando de sobrevivência, a gente está falando de vida, todo mundo tem algum parente que já teve, que está tendo, ou que ainda vai ter, né? Então, eu sempre falo para a equipe, muitas vezes na nossa rotina, doutor Zanquete, por conta dos números, né, é tanta gente que para a gente aquilo é trivial, né? Trivial no sentido de rotina, né? É mais um paciente entre milhares que a gente atende. Mas a angústia de uma família do paciente que é diagnosticado, obviamente, né, é algo que muda a vida da pessoa, e eu tenho certeza que todos os profissionais, seja que trabalham no CEPOM, trabalham nas unidades de saúde, mas também quem trabalha na gestão tem esse olhar, por mais que os números sejam altos e cada vez mais altos, né? Infelizmente. Eu questionei na Assembleia dos Secretários de Estado da Saúde, inclusive as estimativas de casos novos de câncer do INCA, porque a gente vai ter que se debruçar sobre aqueles números, deputado, porque a estimativa traz uma coisa, mas o mundo real que se apresenta, ao menos no meu entendimento, é outro e é muito pior do que está, por mais que seja uma estimativa, né? Estimativa é estimativa, mas eu entendo que é uma discrepância muito grande e me assusta, né? Cada vez mais. Eu fiz as anotações aqui, eu vou apontar algumas situações que foram colocadas aqui na mesa e depois vou colocar alguns outros assuntos relacionados à rede como um todo. Primeiro, doutora Iriana, com relação à mamografia a partir de 40 ou 50. E assim, vou deixar bem claro, eu não estou me eximindo de responsabilidade, até porque o sistema público de saúde ele é tripartite, todos nós somos responsáveis, e, na pior das hipóteses, eu tenho que pautar aquele assunto para debater junto ao Ministério da Saúde e junto aos meus pares. Mas a gente tem que, quem está mais tempo lembra, e quem está há pouco tempo eu quero fazer relembrar, né? Essa discussão de 40, 50 anos, ela começou há mais de uma década atrás, quando o Ministério da Saúde publicou uma portaria pela Secretaria de Atenção Especializada, mudando a tabela do SUS com relação a financiamento, mudando o financiamento da mamografia, que pagava à época, eu acho que é o mesmo valor até hoje, R$ 45, o financiamento do FAEC, que é produção, pagamento, mudando que antes, a partir de 40 anos, pagava FAEC, e depois mudou para 50 anos na tabela. Não discutiu evidência científica, nada disso. Mudou a tabela de financiamento. Então, a tabela ela falava que poderia fazer a partir de 40, mas o financiamento de 40 a 50 era 1, ou seja, não tinha, e a partir de 50 era FAEC, era por produção. Cumprimentar aqui o secretário Almir, que eu esqueci, cumprimentar o pessoal do CEPOM, senão depois a gente acaba brigando aí, capital e Estado, né? Vou achar que a gente está brigado. E aí, esse foi o mote do início dessa discussão da mamografia, Ariana. Aí, em 2015, a Conitec avaliou um pedido, porque várias entidades fizeram pedidos para que fosse regulamentado que a partir de 40 era para ter rastreio. E a Conitec decidiu de não ser rastreio a partir de 40, e sim de 50 a 69 anos. Foi a portaria da Esquitia número 61, que falou que não caberia a partir de 40 o rastreamento. Então, veja, eu tenho uma direção nacional, eu tenho um sistema tripartite, em que avaliou há 10 anos atrás, em 10 anos muita coisa nova surge também, né? Falando pela Conitec que não se encaixaria rastreamento para pessoas de 40 a 49 anos. Então, é isso que nós temos até hoje
no Sistema Único de Saúde, CONITEC, etc., etc. Minha sugestão, eu, enquanto secretário de Estado da Saúde, eu posso ser mais uma vez provocado, e posso mais uma vez provocar, e posso mais uma vez tentar essa abordagem. Isso significa que eu não posso fazer mamografia de 40 a 49 anos? Não, não necessariamente. Né? Mas, obviamente, que eu tenho uma direção nacional que coloca que o rastreio é a partir de 50. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Com relação às filas da mamografia, o secretário Almir está aqui, eu não vou fazer com que nem outros secretários fizeram em outros tempos, falar que, para mim, era bem mais simples, né? Chegava aqui e falar, olha, a mamografia é responsabilidade do município, o Estado não tem nada a ver com isso. Eu, como gestor sanitário, a responsabilidade é minha também. Né? Não sei, doutor Carlos, se fazer política de saúde é fácil ou não, acredito que não seja tão fácil, porque, mas eu entendi a sua fala. Né? Até porque tem muitos assuntos que, se fossem fáceis, em 40 anos alguém já tinha resolvido. Né? Mas o que nós estamos fazendo desde 2023? Primeiro, apoiar os municípios financeiramente para que eles realizem os exames. Porque o que acontece? Eu tenho um mamógrafo, não adianta eu ter 177 mamógrafos se eles estão dentro de caixas. E eu tenho até hoje, o pessoal da MUC sabe, tem mamógrafo ali na região do Vale do Itapocu até hoje dentro de caixa. Que algum abençoado, em algum momento, falou, eu vou dar um convênio para um lugar que não sabia nem como ia tocar o serviço. Está lá, já deve ter aquele termo que os doutores gostam lá de quando ele perde a vida útil, vai abrir a caixa e não vai conseguir usar. A gente não considera só alocar a mamografia. Eu tenho uma rede, inclusive, que pode ser credenciada com vários serviços para fazer a mamografia. Então, desde 23, para além dos serviços que a gente tem nos municípios, nós iniciamos um processo de fomentar, principalmente, essa demanda ser escoada pela execução dos consórcios intermunicipais de saúde, que já fazem isso e que precisavam de recurso financeiro para executar mais procedimentos. Inclusive, no ano passado, os 30 milhões de reais que a gente passou para os municípios do governo do Estado para os consórcios tinham 4 tipos de procedimentos: endoscopia, colonoscopia, mamografia e ultrassonografia. Eram os 4 procedimentos que a gente pactuou na Comissão Intergestora e Bipartite como foco. Aquelas matérias com relação às filas das mamografias em Santa Catarina não dialogam com a realidade. E aí eu vou explicar o porquê. E isso não quer dizer que eu não tenha problema, isso não quer dizer que eu não tenha fila, né? Só para esclarecer. Santa Catarina não é o pior estado do Brasil com relação à demanda de mamografia, nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. O que acontece? O Estado de Santa Catarina é o único que usa o sistema SISREG na totalidade, sistema de regulação. É o único estado do país que utiliza esse sistema na totalidade. Município, estado, na ambulatorial e na hospitalar. Aí a imprensa nacional vai fazer uma matéria sobre fila de mamografia. E aí adivinha qual que é a base que eles pegam? O SISREG. Se o Estado não usa o SISREG, obviamente ele não vai ter fila, porque o dado não vai estar no SISREG. Né? Então, por exemplo, o Rio Grande do Sul tinha 3 pessoas aguardando mamografia, pelo estudo que foi publicado. Eu não me lembro se foi a Folha, não sei. Então, assim, se eu não tenho registro, aí é aquela coisa, Santa Catarina, mais uma vez, paga por estar organizado e ter toda a demanda. E eu vou repetir, não significa que eu não tenha demanda reprimida, não significa que eu não tenha problema, e por aí vai. Né? A gente tentou até ponderar, mas é aquela coisa que nem operação do MP, né? Da hora você bota o teu nome na imprensa, depois tu prova que é inocente, mas não adianta. Né? É isso que tá posto. O que nós temos hoje? Todo dado de regulação que eu tenho, ele gira em média, não significa que eu não tenho locais com a maior demanda, né, com o maior tempo, de 35 a 40 dias a execução, por exemplo, na central estadual, das mamografias que tem lá. Se eu fosse pegar, seria um tempo razoável. Mas é claro que nem tudo está registrado e que eu não posso confiar 100% nos dados. Se a gente for pegar a execução das mamografias, deputado Sareta, eu tenho outro problema em Santa Catarina. Lembram que eu falei agora dos consórcios, né? Eu faço muita mamografia em consórcio. Os municípios compram muita mamografia em consórcio. Só que eu não consigo registrar esse dado de maneira oficial.
porque o sistema oficial do Ministério da Saúde, que é o Sistema de Informação Ambulatorial, o CIA, não deixa registrar. Se não deixa registrar, eu não tenho na base nacional. Se eu não tenho na base nacional, qualquer pesquisa acadêmica da imprensa, do MP, da ALES, que for me questionar, eu vou pegar a população, denominador, numerador, execução, a execução vai estar baixa porque eu não consigo registrar, Santa Catarina está pior do que os outros. Então, o que eu sugiro? E, se me permitem, né, não precisa nem me provocar. A Gabriela está ali, ela me anota depois, porque senão na loucura do nosso dia a dia a gente depois não manda, mas eu mandar um relatório detalhado realmente para a MUC, para a LESC, da execução das mamografias, que aí eu vou nos consórcios, eu vou pegar tudo que a gente executou de fato, que está registrado no sistema oficial, o que não está. Ah, está falando isso para se defender como se não tivesse problema? Não, deixando bem claro. Estou para todo mundo ficar na mesma página. A gente tem isso e precisa avançar dessa outra maneira, de uma outra forma. Observatório do Câncer, que a Ariana colocou. Estou à disposição. A gente tem uma sala de situação. Não é esse nome que a gente usa, é Central de Informações Estratégicas. Inclusive, com relação às cirurgias oncológicas, tem um painel lá que mostra que a gente saiu de 23, menos de 50% das pessoas faziam a cirurgia em até 60 dias, agora mais de 70%, chegando a quase 80%. Então, na mesma lógica, a gente pode sentar, Ariana, eu me coloco à disposição, a Gabriela está ali também, a gente pode combinar, eu recebo vocês lá na secretaria com a equipe do Centro de Informação e a gente conversa com a MUC, com todo mundo que faz parte, para verificar o que a gente já pode entregar agora, o que a gente pode prospectar. Isso daí já fica aqui como compromisso, caso vocês entendam ser necessário e possível, claro, né? Com relação... Eu vou deixar os assuntos mais difíceis para o final. Com relação ao comentário da Aline relacionado... foi colocado algumas situações, mas foi colocado da biópsia. A gente tem uma questão a nível nacional, né? Que eu tenho um ser que é um tanto quanto difícil de encontrar, que é patologista, cada vez mais difícil. E a gente passou isso, levou isso para o Ministério por conta das residências, está insistindo. Eles colocaram, inclusive, no top 3, junto com a anestesia, era patologista, e tinha outra especialidade por conta da dificuldade cada vez maior. Hoje, no meu entendimento, o maior gargalo que a gente tem em Santa Catarina, disparado, é biópsia. Disparado. Não sei, o pessoal do CEPOM está aqui, mas isso era quando eu era do município de Sareta, lá em 2012, quando eu era gerente de regulação. Simplesmente em algum tipo de biópsia que a gente não consegue fazer, doutor, por conta de prestador, dificuldade, valor da tabela, puxa daqui, puxa dali. Isso realmente é uma falha grave em nosso sistema, para que a gente possa realmente trazer o paciente e iniciar o tratamento. O que a gente fez de diferente desde 2023, que, inclusive, deu muita reclamação em alguns UNACONs aqui em Santa Catarina? A gente mudou a lógica, que antes só se aceitava o paciente com diagnóstico definitivo, e a gente começou a inserir forte suspeita. O pessoal do CEPOM sabe, inclusive deu uma reação, né, Zanquete? Mas a gente enfrentou e acredito hoje que a gente acertou na nossa decisão. É claro que vai ter casos que acabam não sendo, graças a Deus, né? Mas a gente passou a aceitar, a ter um protocolo para forte suspeita entrar no serviço, justamente, e o principal motivo foi a biópsia. Significa que a gente não tem que resolver a questão da biópsia? Óbvio que não, né? É um gargalo que a gente tem que solucionar. A própria FAES tem propostas para essa questão de diagnóstico, enfim, que a gente está estudando, a gente já conversou com eles, mas é algo que no nosso dia a dia tem que ter algo mais forte realmente. Nós tivemos uma conversa, inclusive, com o Hospital do Amor de Barreto, eu fui lá, e o governador também deu um encaminhamento, está até no plano de governo dele, a gente vai colocar outras estratégias, que não são estratégias isoladas, tá? A gente tem que, obviamente, fazer isso em conjunto com o município e algo sustentável, né? Mas, por exemplo, agora no mês de outubro, e isso tem que estar alinhado a uma linha de cuidado, né? Porque não adianta colocar um equipamento e depois o paciente ficar perdido.
A gente vai começar a fomentar, pelo governo do Estado, a questão das carretas, inclusive em regiões que a gente tem mais dificuldade na execução. A gente vai colocar para mamografia, mas também ultrassom, né, e com link relacionados à biópsia e a outros tipos de diagnóstico. A gente vai colocar, ela fica de tempos em tempos em regiões de saúde, são 2. Né, conseguimos licitar, né, porque a gente começa uma licitação, demora 1, 2 anos, porque vai para a justiça, impugna, isso, aquilo, mas teve o resultado agora, a gente vai colocar na estrada, graças a Deus, como mais uma ação. Na semana que vem, a gente vai fazer o início da descentralização do recurso de mais uma rodada para a realização de exames via consórcio, onde também está priorizada a mamografia, mais uma vez. São mais 30 milhões que a gente vai passar para os consórcios intermunicipais. Estamos também tentando nos aproximar de associações, de voluntariado, como a Rede Feminina. A Rede Feminina tem papel também primordial. Não adianta o poder público achar que vai resolver só com estruturas de administração direta. A gente conta, sim, com o voluntariado e com essas associações. A gente, inclusive, criou financiamento para elas. É um tanto quanto complexo, mas a Assembleia ajudou, porque tem uma lei que foi inserida as redes femininas. Elas estiveram na Comissão Intergestora e Bipartite recentemente. A gente vai iniciar esses pagamentos e fomentar também essa execução por elas. E aí, vamos para a parte mais... antes da parte mais complexa, tem aqui a parte da radioterapia, que não necessariamente é rastreamento, claro, óbvio, né? Mas a gente está tentando a adesão à expansão da rádio do PERSUS, deputado Sareta, no que eles publicaram agora. Estamos com um pouco de dificuldade, e agora eles mudaram a portaria, a gente fez uma pressão para eles mudarem os critérios, mas a gente trocou o equipamento lá no CEPOM, tem a necessidade de outra atualização tecnológica lá. Vamos agora, o governador liberou com recursos 100% do Tesouro do Estado a compra de um acelerador linear e a construção de um bunker em Rio do Sul, porque os pacientes hoje vão para Blumenau, lá no Santo Antônio, para fazer a rádio, mesmo sendo acompanhado na Conde de Rio do Sul. Então, é uma expansão que nós vamos fazer por conta própria. Iniciamos em Joaçaba, e estamos aí na iminência de credenciar um serviço em Brusque, tá? de oncologia, que deve pegar uma parte do pessoal que vai para Itajaí e uma parte do pessoal que vem para Florianópolis por conta da sobrecarga. E nós temos uma grande discussão aqui na Grande Florianópolis, que se a gente for pegar o número de casos novos, a gente vê que tem uma necessidade de expansão. Eu fiz uma conversa semana passada com o EBSER, porque o HU é um NACOM, né? Só que tem um desenho que a gente tem que entender para que rumo que a gente vai seguir, né? A gente vai estruturar e potencializar o serviço, né? O CEPOM tem uma necessidade de expansão, mas até onde vai? Vou ter que credenciar um novo NACOM na Grande Florianópolis. São discussões que estão postas na mesa para a gente avançar. E aí eu chego no que eu digo, não é necessariamente mais difícil, mas é uma reflexão que a gente tem que debater e tem que entender até para poder encaminhar. A coisa do exame BRCA, eu tenho a indicação, não sei nem se já foi tramitado lá, deputado, mas a gente vai responder e tudo mais. E aí, mais uma vez, lembra que eu falei no início, tá? Não é o mérito, pelo amor de Deus, né, gente? Tudo que é melhor paciente, todo mundo quer, né? E está lá na Carta Magna, que é dever do Estado e direito do cidadão. Mas qualquer tipo de incorporação e qualquer tipo de nova tecnologia, a gente vai ter que sentar todo mundo na mesa da maneira adequada, e isso tem que ser fomentado, óbvio, pelo poder público, né? Ele tem que ser provocado e responder, mas a gente tem que fazer essa discussão adequada e nos fóruns, inclusive, adequados. E não estou falando que aqui não é um fórum adequado, tá? Aqui é uma provocação que eu entendo que é uma provocação boa. E por que eu estou falando isso? Porque o SUS incorporou 36, e não estou falando que é o exame, isso no caso é o medicamento, né? Incorporou 36 medicamentos num determinado período de tempo. Mais de 36 dos 36 medicamentos, mais de 30 são da oncologia. A Conitec incorporou. Só que a Conitec incorporou e nada. Incorporou e não financia. O governo do Estado aplicou no último ano 500 milhões em medicamentos oncológicos.
isso é direito do cidadão, é tecnologia, tem indicação médica, tem uma grande discussão de protocolo, que a gente vai fomentar agora, porque tem coisas aí que a gente quer entender e tem uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, que todo mundo vai ter que se adequar, inclusive quem estão no NACOM, os médicos e por aí vai. Mas as novas tecnologias, não é que o Estado não pode fazer, ele pode até fazer, mas ele vai fazer de que maneira, com que sustentabilidade. Se eu incorporar algo pelo Estado, por exemplo, se eu falar o Estado vai fazer, eu não posso fazer só para o CEPOM, tem que fazer para todos. Porque o catarinense de Florianópolis é o mesmo catarinense de São Miguel do Oeste, de Dionísio Cerqueira. Então, a discussão de tecnologia, a gente está aberto, a gente quer fomentar, a gente quer avançar da maneira adequada, quer dar resposta para quem importa, que é o cidadão, mas a gente tem que entender, inclusive, as responsabilidades e, inclusive, quem financia. E, assim, o cidadão, ele não quer saber, deputado, se é do município, se é do Estado, é da União, é o poder público que tem que fomentar. Mas tem um ente que não está sentando à mesa, me desculpa, que é o ente federal, que tem a responsabilidade da alta complexidade e da incorporação de novas tecnologias. E aí, muitas vezes, o Estado... Eu vou dar o exemplo, o PET-scan. Provavelmente tem gente aqui que já fez o exame PET-scan. O PET-scan em Santa Catarina só não parou porque eu aprovei uma tabela diferenciada para pagar PET-scan para filantrópico, porque tem um prestador em Blumenau que falou que se eu não aumentasse, o valor da tabela é 2.100, a gente está pagando 3.000. E está ficando por isso. E essa conta, uma hora, vai colapsar, porque, ao mesmo tempo que tem o medicamento oncológico, ao mesmo tempo que tem a nova tecnologia, tem o salário do funcionário, tem a estrutura do infantil, que ela está precária, que tem que reformar. E o governo do Estado já colocou 16% do orçamento, e o governador vai continuar colocando, porque ele entende que saúde é prioridade. Mas se daqui a pouco entra um governante que vai lá e faz 12%, que é o que a lei determina, que é o que a lei prevê, 4% de diferença dá 1,6 bilhão. Hoje a gente está com essa prioridade, e eu tenho certeza que em 5 anos e meio para frente vai ter essa prioridade. E depois? Então, a gente tem que pautar o que importa, que é atender, incorporar, colocar a tecnologia para o paciente da maneira adequada, mas a dar a César o que é de César, né? Entender a responsabilidade de cada um e trazer para a mesa, até porque, deputado Sari, tem representante do Ministério da Saúde também, e eu acho que não é nem... O Silvio, por exemplo, é um cara super do bem, super para frente, gente boa, mas eu acho, por que a gente não chama aqui para audiência pública o pessoal da SCTI lá do Ministério, agora é SECTIX, né? De incorporação de tecnologia, para falar da mamografia, para falar do exame. Eu não tenho problema, se for responsabilidade do Estado, a gente vai assume a nossa responsabilidade. Mas tem um ente que é responsável por boa parte do que a gente comentou aqui e que está se ausentando desse debate, e a gente está no looping, já tem um bom tempo, sem os encaminhamentos adequados. Para além disso, eu vou tomar liberdade, depois de formalizar tanto para a MUC quanto para a LESC, todos esses encaminhamentos que a gente vem fazendo com os municípios para tentar cobrir esses gargalos que foram mencionados aqui. Obrigado. Obrigado, deputado secretário Diogo, não é deputado ainda, mas se quiser tem respaldo para isso de sobra. Bom, foram colocadas algumas questões importantes, eu vou abrir algumas falas do plenário para tornar um pouco mais, para tornar bem democrático aqui, mas o senhor pede a palavra, eu vou lhe conceder sim, antes da gente abrir. E foram colocadas questões importantes aqui também. Claro, o importante é o mérito, o atendimento, mas tem aí essas preliminares, no sentido de que alguns, quando a gente fala de dados, né, alguns estados usam, outros não usam, o CISREG, então, defasagem, eu também, honestamente, não vejo... conheço um pouco do Brasil como Santa Catarina o pior estado. Eu acho que isso não, né? Com certeza não, né? Mas que tem questões importantes para avançar, sim, e até porque nós também, em contrapartida, alguns outros estados arrecadamos mais, temos uma renda per capita maior, temos um PIB maior, temos, na comparação com alguns outros estados, temos problemas sociais, mas econômicos menores que alguns estados que economicamente são mais
carentes de que o nosso. Então, isso também a gente tem que colocar nessa balança. Outra questão, sim, o SUS é tripartite, às vezes o município joga para o Estado joga para a União, e eu acho que é importante que haja as ações coletivas dos 3 organismos, que todos os entes aumentaram os seus gastos da saúde. Se a gente pegar, por exemplo, o Estado é 12%, é o mínimo, está na faixa de 15% a 16%. Os municípios, o mínimo é 15%, tem município aplicando 42%, 35%, 22% é mais ou menos a média. Então, hoje não tem mais como se ater àquele percentual mínimo. E uma última questão, sim, eu acho que a gente tem que envolver também todos os órgãos, organismos, a Conitec. É claro que, quando você tem uma audiência pública lá no município, o secretário Adir está aqui, os vereadores que estão envolvidos, eles chamam lá o secretário municipal, né? Nós, quando é Estado, chamamos aqui o secretário do Estado e envolvemos as entidades do Estado. E quando é federal, aí é lá os deputados federais, né, que chamam. Então, tem acontecido, sim, muitos debates também a nível federal, com certeza, com a Conitec e outros, que levantam essas demandas. Nada impede que a gente não possa também chamar aqui o pessoal de lá para a gente fazer esse debate também. Doutor Cripa, por gentileza. Bom, eu acho que todos estamos falando as mesmas coisas aqui e reconhecemos o imenso desafio do Estado em relação à saúde, a crescente demanda. Mas eu acho que eu quero insistir numa situação que prevenção não é despesa, prevenção é investimento. Então, já está mais do que provado de que o estabelecimento de um programa de prevenção ele é custo efetivo. E aí, secretário, ele é custo efetivo na população de 50 a 70 anos. Né? Custo efetivo. Quando a gente coloca as mulheres de 40 a 75 anos, esse programa vai perdendo a custo-efetividade. Então, é claro que a posição do Ministério da Saúde é uma posição de política de saúde. Ele tem que levar em consideração o custo do que está fazendo, obviamente. Então, justifica a adoção desse protocolo. A partir dos 50 aos 70 anos, bianualmente, se dentro de um programa as mulheres forem submetidas à mamografia, a mortalidade cai em 30%. E aí, secretário, o que começa errado termina errado. Sem o programa, nós temos um movimento errático de rastreamento, e isso acarreta em problemas de ultrassom, em problemas de biópsia, e aí a gente está só correndo para tapar buracos e a gente não consegue nunca resolver o problema. Então, nós precisamos fazer a coisa da maneira correta desde o começo. Não quis dizer que é fácil, porque é muito difícil. Se fosse fácil, já tinha feito. Mas é fácil no seguinte sentido: nós temos os recursos, nós temos a capacidade. Santa Catarina hoje tem que se orgulhar de ter um secretário capacitado, alguém que fez carreira dentro da saúde e conhece a fundo a questão da gestão. Então, nós temos, sim, a capacidade de mudar isso, mas se a gente insistir no modelo de prevenção, a gente vai, daqui a 10 anos, estar sentado nessa mesa falando dos mesmos problemas. Porque a prevenção bem feita, ela poupa recurso. Ela não poupa somente vidas. Como você falou, o gestor ele tem que olhar os números. Nós, como os médicos lá na ponta, nós olhamos as vidas e brigamos por ela, brigamos pelos exames, mas é obrigação do gestor olhar para o todo, e a prevenção ela tem que ser vista dessa forma. Quando a prevenção ela é bem feita, todos se beneficiam. Não só as mulheres, isso impacta no orçamento da secretaria. Então, nós estamos aqui, nós como sociedade brasileira de mastologia, nós temos o know-how, nós sabemos como fazer. Eu trabalhei 2 anos nas carretas lá do Hospital do Amor, eu me formei lá. Eu sou amigo pessoal do idealizador da carreta, de quem constrói a carreta, conheço bem o programa. Sinceramente, acho que não vai adiantar, porque isso está fora de um programa. Nós vamos colocar só mais um mamógrafo que vai para um lado e para o outro e vamos continuar com vários problemas ainda. Vai ser um alento, mas não é isso de que nós precisamos. Nós precisamos de um programa de prevenção. Obrigado. Doutor Cripa, eu quero passar, eu tenho já 3 inscrições aqui, eu vou pedir apenas à pessoa que for falar, dirigir-se aqui
ao microfone, se identificar e dizer a entidade também. E também, até em função dos horários aqui, do tempo e da disponibilidade, e podermos fazer os encaminhamentos que são necessários, eu vou pedir também que as falas sejam bastante objetivas. Eu passo a palavra, então, a Almir Adir Gentil, nosso secretário de Saúde aqui da capital. Bom, primeiro, parabenizar a iniciativa e dizer que, por muito tempo, eu militei como médico e como gestor na vida privada, e a minha visão, antes de ser convidado pelo prefeito Topazio para assumir a Secretaria de Saúde, era que era muito mais fácil resolver do que é. Isso é muito bom, porque eu fui presidente da Unimed de Florianópolis, fui da Unimed Brasil por 10 anos, depois fui vice-presidente mundial das cooperativas de saúde, e talvez resolver mamografia na África ou no Japão a gente conseguia mais fácil, porque tinha muito financiamento. E há 7 meses, então, nós estamos nessa nova gestão, e, primeiro, eu acho que a gente tem um momento ímpar. Um secretário de saúde que é, inquestionavelmente, ou o melhor, ou um dos melhores da história de Santa Catarina, um sujeito capacitado, preparado, que não tem medo de resolver problema, e com um governador que tem colocado dinheiro no financiamento da saúde, então a gente pode começar a sonhar em resolver problemas. Isso é importantíssimo, né? Depois, eu acho que a estrutura da nossa sociedade está preparada para discussões maduras, como a gente está tendo agora. O Cripa, eu conheço mais o pai, meu amigo, irmão, foi o ginecologista do parto do meu filho, e eu era médico pessoal dele, então, amigo, irmão. Especificamente Florianópolis, a gente vai falar de coisas que também Florianópolis talvez seja diferente de outros municípios menores, mas as 3 questões específicas em relação à mama, que é rastreamento, a mamografia diagnóstica e a magnificação, nós temos uma fila histórica. E incomoda quando você assume uma pasta e você tem uma fila que ela já está como se fosse algo crônico de 10, de 15, de 20 anos, né? Nesses 7 meses, o que a gente conseguiu? Especificamente em relação à magnificação, com o apoio do governo do Estado, a gente baixou em 70% essa fila em 7 meses. Então, é algo que é bastante razoável. Em relação à mamografia diagnóstica, nós baixamos 34%. Estamos com o tempo, e isso é grave, e é o ponto que eu acho que o Cripa falou, o tempo depois do rastreamento para fazer essa mamografia está demorando até 6 meses. E isso é muito tempo. E como é que se resolve isso? Com as medidas normais de contratualização e as demais questões, nós não conseguimos resolver. Então, nesse caso específico, Florianópolis, sim, está comprando um mamógrafo. A gente conseguiu, fez a primeira licitação, que foi invalidada. A segunda já tem vencedor, e nós vamos ter um mamógrafo. Por quê? Porque com isso a gente consegue aumentar e, com isso, colocar essa fila no dia. Em relação ao rastreamento, nós efetivamente temos uma fila de 2.000 mulheres, que diminuiu também, porém, o tempo para fazer é de 70 dias, o que é razoável, considerando que isso é rastreamento, não é alguém que está já com uma hipótese diagnóstica de câncer de mama. Mas, assim, eu só queria dizer que, efetivamente, é difícil resolver. Aqui a gente está muito abordando o câncer de mama, mas aí, e eu, como gastroenterologista, tenho que falar muito da colonoscopia. O único exame que muda a história de uma doença é a colonoscopia. A mamografia muda o prognóstico, realmente muda a rapidez para você responder a um diagnóstico já pronto, mas a colonoscopia te faz o diagnóstico de um pólipo, que vai ser um câncer. Você tira esse pólipo, você repete esse exame cada 2, 3 anos, e você não vai ter o câncer de colo. E o câncer de colo é um dos tumores que mais cresce no mundo. Então,
outro tema relevante, a gente conseguiu baixar a fila da colonoscopia em Florianópolis, porém, quando nós tivermos equipamentos em número adequado, nós teremos uma demanda muito maior. Os médicos nem pedem o exame porque sabem que tem fila grande, tanto no SUS como até na iniciativa privada. Então, me coloco também à disposição para entrar nesse movimento, que é o que a gente pode fazer e quais são as grandes prioridades, porque próstata, aparelho digestivo, mama, pulmão, os demais cânceres ginecológicos, eles têm que ter um olhar muito, muito, muito precioso, porque é onde a gente realmente está apanhando. E, em relação aos números, sei que eu estou me alongando, mas os números de Santa Catarina vão ser sempre os piores, porque são verdadeiros. A grande maioria dos estados, a violência doméstica não existe, porque as pessoas nem denunciam. Aqui, os nossos números são altos. São altos, mas estão próximos da verdade. Os nossos números, especificamente na mama e nos demais tumores ginecológicos, duas falhas grandes. Primeiro, que nós temos números que estão no CISREG, quando o resto do país não está, e nem notificam, então não tem fila. E, por outro lado, especificamente em Florianópolis, 35% da população tem algum plano de saúde. Os números do plano de saúde, onde se tem um número de mulheres expressivos que fazem mamografia, não estão nesses números. Então, aí também você poderia dobrar os números de mulheres que estão fazendo mamografia, porque os números da ANS não estão aí dentro. Obrigado. Obrigado, secretário Almir. Eu tenho diversas inscrições e a gente vai encerrar as inscrições até pelo encaminhamento da audiência. Eu só consulto se há alguém que não fez e faz questão de falar, para a gente não deixar ninguém assim que veio com a expectativa de falar, ok? Então, não, a senhora está inscrita, sim. Eu falo dos que não estão inscritos. A senhora está inscrita, os que deram o nome, todos vão ter direito à fala. Só consulto se alguém ainda não se inscreveu, gostaria de escrever. Ok, então estão encerradas as inscrições e nós vamos continuar, então, seguindo a ordem das inscrições aqui. Maria Conceição dos Santos, diretora da AMUC. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentando o deputado Neudi, eu cumprimento os demais membros da mesa. Eu acho que esse momento é muito importante para todos nós, não só como associação de portadores de câncer, mas como pacientes. Nós temos mais instituições aqui, temos a Rede Feminina, temos o Instituto Bem Viver, todos que trabalham na causa do câncer. Isso é muito importante, a gente trabalhar em rede. Nós nos unimos para que isso possa acontecer, para que nossas vozes, como pacientes, sejam ouvidas. E este momento é muito importante, termos pessoas de representatividade aqui que trabalham na causa do câncer. O que nós falamos, eu quero falar hoje aqui não só como diretora da MUC, mas como paciente. Sou paciente há 18 anos do CEPOM, faço meu tratamento totalmente SUS, e nisso a gente vem acompanhando muitas coisas. E eu sou voluntária da MUC há mais de 10 anos. Então, literalmente, a gente sente na pele, como paciente, como tratamento, como as demandas que nós recebemos. E hoje, estarmos aqui tendo esse espaço de falar sobre exames de rastreamento é muito importante, porque tudo começa lá na Unidade Básica de Saúde, que é a porta de entrada. E a gente está falando de diagnóstico precoce, onde a gente pode salvar vidas, a gente pode diminuir o investimento nos recursos. Hoje a gente fala em judicialização. O topo da pirâmide é o valor de medicamentos oncológicos. Mas daí, como a gente fala, o secretário Diogo colocou hoje muito bem, né, que muitos medicamentos foram incorporados, e graças também a essas incorporações, é o que a gente tem uma sobrevida. Desde 2021, eu trato uma metástase. E se hoje eu estou aqui, é porque eu tive este tratamento adequado, eu tive a possibilidade de receber a medicação que nos mantém viva. E eu tenho certeza que aqui nós temos vários pacientes hoje
que também estão em metástase. E quando a gente fala em diagnóstico precoce, é para que a gente não chegue, né, com uma paciente com estágio mais avançado, que a gente possa tratar no início e, assim, ter uma chance de cura mais rápida. E a gente fala não só na questão do câncer de mama, o secretário Almir fez muito bem a colocação da colonoscopia, temos também a questão do câncer de colo de útero, que também pode ser curado. Então, eu acho que é esse olhar que a gente precisa ter. Uma política pública mais efetiva, todos unidos num bem maior. Que eu acho que o que a gente está tratando aqui é, sim, a gente está tratando de vida. E nós queremos estar unidos para que mais pessoas tenham a chance, que mais pessoas tenham uma sobrevida de qualidade, porque o câncer não é um diagnóstico de morte, muito pelo contrário. Eu acho que é uma sentença de vida. Obrigada. Obrigado, Maria da Conceição. Passo a palavra agora para a Ângela Campos, que é da Secretaria de Coordenadoria de Informações da Alesc. Eu sou funcionária da Alesc, sim, mas eu estou aqui como mãe. Eu estou com meu filho com 43 anos com câncer de bexiga. Como o doutor Cripa falou, a questão de pagar. Quando eu entrei pelo posto de saúde, unidade de saúde, não tudo porque não tem plano, ele não tem plano de saúde, ele tem 43 anos, uma criança. E tudo ia dar certo pelo posto de saúde, até que chegou o momento que ele foi para o hospital aqui, Celso Ramos, que a doutora... como é que é o nome dela? Enfim, a assessora do oncologista lá pediu os exames, 3 ressonâncias para ver um rastreamento, porque confirmado câncer de bexiga, câncer maligno e urgência no tratamento. Só que eu estou perdida, porque chegamos até o posto de saúde, que encaminhou os pedidos, e não havia a resposta do CISEG por 2 vezes, é que não havia essa prestação de serviço, não havia nenhuma unidade prestadora desse serviço de ressonância magnética do fígado, do estômago e da pelve. O que eu fiz? Ele já faz mais de 40 dias, ele veio de outra cidade já com esse problema, já estava com 1,5 centímetro, está com 2,5, porque eu estou pedindo help, eu preciso ajuda. Como não poderia fazer, ia demorar para fazer pelo SUS, eu peguei dinheiro emprestado e fiz. Os exames estão todos prontos. Nós voltamos a procurar mandar e-mail para o Hospital Celso Ramos, que mandou aguardar até o dia 8 do mês que vem para uma consulta. Quer dizer, já vai passar quase 3 meses, e o meu filho não chega lá, ele está emagrecendo muito. Eu quero ajuda. Por onde que eu vou? É tudo uma demora. A unidade de saúde não está me orientando direito. Uma hora é pelo Estado, torna pelo Estado. Eu tenho que chegar no CEPOM. Alguém tem que me ajudar a chegar no CEPOM para ele fazer essa cirurgia urgente. Eu não posso esperar muito. Além dele, a família está doente. Nós estamos doentes. E ele está abalado mentalmente. Eu puxo com muita dor a minha família, tentando viver, sorrir, trabalhar, porque eu preciso trabalhar. Mas eu preciso de ajuda, entendeu? Por quê que recusaram de pagar? Eu consegui pagar, mas quem não consegue morre. Porque não tinha uma unidade que prestasse esse serviço. Porque não tinha uma empresa que prestasse serviço para fazer ressonância de 3 lugares do meu filho. Eu só quero ajuda e dizer que a realidade é bem mais dura do que falam, é pesada. Os postos de atendimento são bem dificultosos, tudo demora muito mais. Vai passar de 60 dias para o meu filho fazer a cirurgia, que é urgente, considerada gravíssima. É só isso que eu quero agradecer e dizer que no chão, aqui, na vida dura, é mais difícil do que parece. A luta é muito pesada, é muito pesada. O seu Cripa falou muito bem, é muito difícil chegar lá. E eu estou procurando, eu quero uma ajuda já. Peguei o e-mail do CEPOM lá para mandar, porque uma hora o município diz que é do Estado, o Estado diz que não é do Estado. Eu estou perdida e preciso curar. Eu quero pegar o meu guri de volta. Me ajude. Obrigada. Obrigado, Ângela Campos. Passo a palavra agora à doutora Miriane
Taves, diretora técnica do CEPOM, né? Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a mesa. Quero parabenizar a AMUC por ter desencadeado esse debate. Esse é um debate de extrema importância, né? E acho que nessa jornada do paciente com câncer, vários atores estão aqui, né? Eu acho bem importante a participação tanto do Estado quanto do município, e até de vários municípios, porque a gente atua no câncer como referência para vários municípios. Então, acho que todos eles poderiam estar ou deveriam estar representados num fórum oportuno para que a gente possa discutir. A gente, ali dentro do CEPOM, tenta trabalhar na sua capacidade máxima, e quem nos conhece sabe que a gente vem executando 15%, 20%, até 30% do que é a nossa meta ou do que é a nossa capacidade. E, quando a gente vê um relato desse, a gente vê como que a jornada do paciente com câncer, que é uma jornada longa e dolorosa, né? Então, a nossa grande preocupação é com aqueles pacientes que vão chegar com doença muito avançada, aqueles pacientes que já vão chegar com atraso e que já poderiam estar iniciando um tratamento mais precocemente. A nossa função primária ali deveria ser tratar, mas a gente entende que todos esses gargalos que vêm anteriormente ao CEPOM, a gente também tem compromisso. Então, em algumas coisas, a gente já participa dos protocolos de acesso em que o paciente acaba indo fazer o diagnóstico no CEPOM. Mas, de uma maneira geral, uma coisa, eu não estou falando isso aqui, eu não estou cobrando de ninguém, de nenhum município, mas isso em nome do paciente, que o objetivo principal dessa reunião aqui é o paciente, é que a gente pudesse provocar um novo debate, onde a gente fosse discutir claramente tudo isso aí que o CRIPA falou, né, com os municípios têm esse compromisso do diagnóstico precoce. Cada vez que eu coloco na minha fila um paciente que ainda não tem diagnóstico, alguém com diagnóstico está na fila e já poderia estar sendo tratado. Eu entendo isso, eu entendo que a gente tenha que fazer isso, a gente não se nega de forma alguma e nem acha que é errado, mas, assim, todos nós teríamos um fluxo e o paciente teria uma jornada muito mais fácil se a gente conseguisse realmente isso que o CRIPA colocou, né, que são programas, colocar programas em ação. A gente entende assim, eu trabalho há muitos anos no Estado, né, eu sou funcionária da Secretaria da Saúde como médica, como hematologista, que eu sou hematologista, e eu vou dizer assim, pela primeira vez assim, eu vejo um governo de Estado e uma Secretaria de Estado tão atuante. Tá? Esse elogio eu quero fazer, Diego, assim, porque realmente assim, eu atuo há muito tempo na oncologia. Inclusive, lá no final dos anos 90, quem estava no CEPOM, Alvin vai se lembrar, a gente tinha programas até de prevenção, só que a gente chegou à conclusão que a gente não conseguiria fazer as duas coisas, a prevenção primária, secundária e tratar. Então, naquela época, aquilo durou 2, 3 anos, mas a gente entendeu que o nosso recurso não poderia ser usado nisso, né? Então, assim, eu digo claramente, tá, que realmente, assim, olha, é um momento em que a gente tem muito apoio da Secretaria de Estado da Saúde, mas a gente precisa que a parceria dos municípios ela seja um pouco mais efetiva, porque a Secretaria de Estado da Saúde tem que ter o tempo para fazer as diretrizes. A ação direta com o paciente, como é o caso do seu filho, é uma ação que já deveria ter começado lá atrás, o diagnóstico precocemente, né? Então, assim, a minha mensagem aqui é que essa jornada do paciente é de todos nós. Todos os que estão aqui e os que não estão aqui, né? Então, muitas vezes, a gente, no dia a dia, se sente ali meio na faixa de Gaza, porque vem coisas de todos os lados, mas, assim, eu quero deixar o depoimento assim, que todas as pessoas com as quais eu lido e interajo no dia a dia, seja abaixo de mim, acima de mim na direção, na fundação ou na própria secretaria, são pessoas com o maior interesse em que as coisas sejam resolvidas. Então, assim, isso é para o bem do paciente. Obrigada. Obrigado, doutora Mariane, diretora técnica do CEPOM. Passo a palavra agora à doutora Ana Paula Stramoski, médica oncologista. Só um adendo, deputado. Vai ter discussão desses temas? Depois a gente vai abrir para discussão ou vai... Estamos discutindo, né? Não, até eu queria perguntar para o Diogo. Eu só vou pedir, vamos... Então, nesse sentido que eu queria fazer. Então, primeiro, depois eu concedo as considerações finais é a para os que pergunta que eu queria fazer. Se a aqui, gente podia discutir agora ou esperar. Já, inclusive, com o tempo da audiência praticamente esgotado já.
Então, mais uma vez, eu gostaria de parabenizar a iniciativa. A gente que está na ponta, eu sou médico oncologista do CEPOM, trabalho no serviço público e privado, e a gente vê muito a discrepância de tudo isso e sofre junto com o paciente, porque o paciente de câncer, ele nunca é uma pessoa sozinha, ele é sempre o amor de alguém, e isso dói em todo mundo. E dói na gente também, pode ter certeza. A gente gostaria de conseguir oferecer muito mais, mas existem limitações. E o que eu queria corroborar a fala da Irina e do Cripa é sobre o exame do BRCA. Gostaria de explicar melhor o que é isso, e que é um número muito pequeno de pacientes, o custo não seria alto, e o custo da prevenção que isso traz, com certeza, seria muita economia. A gente tem uma média de 33% de pacientes no CEPOM, o dado do CEPOM, no último ano, são 33% de pacientes com câncer de mama antes dos 50 anos, e se a gente fizer um cálculo, seriam umas 13 pacientes abaixo de 50 anos. Quem tem mutação e que causa câncer é só 10% dos pacientes com câncer de mama. Talvez, se a gente tivesse 10 exames, 5 exames de BRCA por mês, seria excelente, porque o que isso traz? Quem tem o BRCA positivo, ela vai ter câncer, 70% de chance. Por isso que tira as 2 mamas e por isso que tira os ovários também. A gente evita, a gente previne que essa paciente jovem tenha um câncer de mama e economiza lá na frente, porque a gente não descobriu que ela tinha essa mutação e que lá na frente ela vai evoluir com metástase, com tudo isso, e vai ter um câncer muito mais avançado, e o custo dessa paciente vai ser muito mais alto. Então, com certeza, pagar um exame de BRCA, que seja 5 vagas no CEPOM por mês, já seria uma economia muito grande, e sem contar o que significa isso na vida dessa paciente, porque são pacientes muito jovens. Pacientes jovens com câncer de mama têm um prognóstico geralmente pior. Então, se a gente consegue prevenir isso, é um ganho para todo mundo, é um ganho para esses pacientes, é um ganho muito grande economicamente falando também, porque a gente consegue pegar isso bem antes. Então, era isso que eu queria acrescentar. Obrigado, doutora Ana Paula. Importante esses seus esclarecimentos também. Passo a palavra ao doutor Alvin Laimel, presidente da FAES. Laimel. Eu tenho uma letra bonita aqui da nossa assessora, inclusive é meio letra gótica aqui, mas eu quase demético. Bom dia a todos. Cumprimentar o deputado e parabenizá-lo também pela viabilização dessa Assembleia e a MUC pela provocação, cumprimentar o secretário Diogo pela presença e as demais autoridades. Me provocaram, eu não ia falar, eu ia só ouvir, mas como eu sou egresso do CEPOM e estou na FAES há 10 anos, um pouquinho mais talvez. A FAES, para quem não conhece, é uma organização social, né, voltada para a saúde, fundação, é um modelo fundacional de gestão. Então, está à frente do CEPOM, né, já há 31 anos, e numa parceria exitosa com o governo do Estado, ao menos até o presente momento. Isso eu posso assegurar a vocês. Quanto a ratificando e reforçando a fala, eu sei que nós estamos com o adiantado da hora, mas esse panorama de diagnóstico precoce, prevenção primária e secundária, ele já vem lá de 1990. A Mariane falou muito bem, né? As campanhas eram... Nós fizemos muita campanha de prevenção, ainda mais na minha área, que é a cabeça e pescoço, que é um câncer prevenível, né? Então, essa orientação ela é de suma importância. E o impacto ele é realmente financeiro, ele é impacto na sobrevida, qualidade de vida e, principalmente, na dignidade do ser humano. Eu acho que nós não podemos perder isso de foco. Dignidade. Então, a FAES está aí para... Nós temos como lema fortalecer a esperança, né, de quem nos procura. A FAES surgiu há 31 anos, numa interseção muito positiva do EMOSC com o CEPOM, em função do transplante de medula e tratamento de cânceres incomuns, mas principalmente para catalisar, acelerar, né, o tratamento de quem é portador dessa doença, que, como foi dito aqui, talvez não seja uma sentença de óbito, né, dependendo de quem das ações. Muito das ações. Né? A FAES, sensibilizada com isso, né, saiu daquela condição confortável de fazer a gestão
inicialmente de 2 unidades do Estado, depois do SAMU, para uma iniciativa com serviços próprios da FAES. Então, há 6 anos, nós inauguramos, viu, secretário, o Laboratório de Anatomia Patológica. E estamos em busca, né, com as portas abertas, né, com um tempo ocioso, certo? Com espaço ocioso para a realização de exames. Nós montamos um serviço de... Está ali, Almir, o colonoscópio e o endoscópio. Nós precisamos botar isso na 401. Nós estamos com o serviço de ultrassonografia. Os números são assustadores. São assustadores. Nós estamos trabalhando diuturnamente para que a fila de espera vai existir, sempre. Eu posso ter 10 HUs, 20 Celso Ramos, ela vai existir. A população cresce, né? O número de câncer diagnosticado cresce. Lá atrás, em 94, ele dizia, no século XXI, a causa do câncer, a modernização, né? A alimentação, hábito de vida e etc. Não sabemos o que nós estamos comendo. Então, em suma, a FAES muito sensibilizada com esse assunto, está agora em função da inovação, né? Nós estamos em fase final da criação do Instituto de Ciência e Tecnologia e Inovação, com vistas à medicina de precisão, né? E assim por diante. Então, eu quero agradecer o espaço que me foi dado, ao menos para trazer para vocês, não só espinhos, mas, quem sabe, um pouco de esperança, né, para quem está nos ouvindo. Muito obrigado e tenham todos um ótimo dia. Muito obrigado, doutor Alvim. Parabenizar também o trabalho importante que a FAES desenvolve, né? Estivemos lá também pessoalmente fazendo uma visita e comprovamos esse trabalho importante que é realizado. Então, para a gente dar o encaminhamento final, vou oportunizar até aqui aos que estão na mesa, começando o doutor Marcelo, que me pediu a palavra antes, para fazer também as suas, enfim, as suas colocações, seus contrapontos, o Eu debate. queria questionar ou perguntar para o secretário quanto no Estado, acho que alguns municípios tiveram essa, não sei se Joinville começou com isso, fazer uma central de diagnóstico mesmo, de endoscopia, ultrassom, colono, biópsias guiadas, algum local que possa fazer isso e ser algum centro de diagnósticos localizados em várias cidades. Existe esse plano, esse planejamento, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que Joinville lançou alguma coisa nesse sentido, não sei se o Estado tem essa visão. Ok, o secretário se propõe, então, a fazer todas as respostas, né? Vamos ouvir se há algum mais questionamento. Em seguida, eu passo ao secretário. A doutora Aline, com a palavra. Eu gostaria de perguntar também para o secretário, doutor Diogo, se existe algum mapeamento desses mamógrafos que existem, da utilização deles e de como pode ser otimizado a utilização para que o alcance do rastreamento ele seja maior. E, em relação ao serviço de anatomia patológica, se existem parcerias público-privadas ou planejamento para parceria público-privada que amplie o acesso desses pacientes que necessitam de biópsia e, da mesma forma, o cadastramento desses serviços de anatomia patológica para que tenha acesso aos dados referentes à utilização do serviço disponível hoje. Muito obrigado pela sua participação também, doutora Aline. Passo ao doutor Carlos Gustavo Cripa. Obrigado pela oportunidade de vir falar. E eu quero, na verdade, fazer um convite, aproveitar que o secretário está aqui, junto com o secretário municipal Alvim. Vamos sentar na mesa, vamos conversar. Nós, da Sociedade de Mastologia, temos o total interesse de ajudá-los a formar esse programa. A gente pode começar com um projeto piloto em Florianópolis, e aí, isso dando certo, depois isso pode até virar uma lei estadual e a gente pode caminhar nessa direção, mas já é momento de nós começarmos a caminhar, e essa caminhada só vai ser exitosa se nós juntarmos todos os atores envolvidos que lidam com esse problema.
Iriana, você que representa a MUC aqui na mesa e foi quem nos propôs, inclusive, para que encaminhássemos essa audiência pública, passo a palavra também para fazer as considerações que desejarem aí no tempo que desejar. Bom, eu queria, assim, acima de tudo, agradecer pela oportunidade, porque foi um debate, ainda que curto, né? A gente teria muitas coisas ainda para falar. Eu acho que foi um início. Quero te dar um abraço, né? Quero me dirigir a palavra a essa mãe e dizer que lá na MUC você não vai estar sozinha, você está rodeada aí de outras pacientes. Se você olhar aqui, tem várias pacientes que vieram e que enfrentam essa situação todos os dias, certo? Então, quero te convidar, né, para você vir conosco. Não é fácil. Veja, você trabalha aqui na LESC, você está na capital do estado e você está enfrentando essa dificuldade no acesso. Imagina as pessoas no interior, as pessoas que não têm condições financeiras, não têm, inclusive, acesso à informação, porque a informação tem poder também, né? E esse é uma das nossas missões, é trazer a informação, trazer esse poder para que a sociedade como um todo possa ter acesso à saúde. Como a doutora Ana Paula bem disse, né? Esse paciente, essa pessoa, ela não é só um número, ela é o amor de alguém, ela tem todo um ecossistema ao redor dela, de pessoas que dependem dela, principalmente se são mulheres, né? Agora, falando sobre o câncer de mama, nós somos as cuidadoras, né? Nós somos as pessoas que estão responsáveis pelaquela família. Então, se uma mulher ela desenvolve essa doença, ela vai afetar toda aquela família. E, além disso, hoje nós estamos agora no mês do Agosto Lilás, né? E é importante a gente também falar da violência contra a mulher. E saiba que existem estudos, né? Que 70% dessas mulheres elas são abandonadas ou têm a ruptura do relacionamento. Então, é todo um problema social, não é só um problema de saúde, né? Então, realmente não é fácil, é difícil, mas vocês podem contar conosco, né? Procurar a MUC para te ajudar nesse caminho. Não é fácil, não, a gente não tem a solução, assim como acredito que o diretor do CEPOM, a doutora Mari, não vão ter a solução para essa questão, porque ela já está atrasada. Então, o que a gente tem que trabalhar é que esse caminho seja mais curto, né? Então, queria agradecer demais e falar para o secretário referente às informações. A gente aceita essa reunião, queremos marcar com urgência, mas também precisamos do observatório, porque esse acesso à informação não pode ser algo que algumas pessoas tenham acesso. A gente precisa que mais pessoas tenham acesso, que todos tenham acesso. Então, o Observatório do Câncer seria uma ideia barata para o Estado, já que já tem essas informações, mas para que mais a sociedade como um todo possa ter acesso desses estudos e que possam também tomar parte, né? Como a gente viu aqui o Dr. Kripa falando, olha, nós temos soluções, nós podemos fazer um projeto piloto. Então, tendo essas informações, eu acredito que quanto mais pessoas tiverem acesso, mais chance a gente tem de chegar a um resultado. E também, referente eu queria comentar rapidamente também sobre de quem é a responsabilidade. Queria dizer que, quando a gente participa de fóruns, tanto aqui federais, em outros estados, a gente vê a disparidade dos estados. O nosso estado ainda está muito à frente. E é por isso que a gente quer avançar ainda mais, né? E a gente cobra justamente porque a gente vê que tem como ter um resultado. Então, a gente não quer fazer comparação com outros estados, e sim comparações conosco mesmo, né? Com o nosso próprio estado, para que a gente possa sempre avançar e, quem sabe, né, ser uma referência, assim como já somos em tantas áreas, também ser referência no diagnóstico precoce.
Tá? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Iriana. Antes de passar para o secretário, eu quero, embora já foi, a gente falou do encerramento das inscrições, mas eu não gostaria que ninguém saísse daqui com o pensamento de que queria falar mais e não pôde. Então, eu deixo a palavra, se alguém ainda deseja fazer uso da palavra, da plateia ou da mesa, a palavra está franqueada ainda, para se houver algumas manifestações, nós temos essa disponibilidade ainda. Não há? Ok. Então, secretário Diogo, também para suas considerações, se houver necessidade, depois, em cima das suas considerações, alguém ainda fazer alguma observação, a gente ainda disponibiliza também. Mais uma vez, agradecer a oportunidade, deputado, e agradecer a manhã de hoje para todos que participaram. Primeiro, o doutor Marcelo, relacionado a Centro Integrado para Diagnóstico, eu sempre repito que, primeiro, não vai ter bala de prata, não tem solução mágica, porque o nosso país é heterogêneo, Santa Catarina é heterogêneo. Eu falar de diagnóstico em Florianópolis é muito diferente do que eu falar em Palma-Sola, em Arabutã, e é tudo Santa Catarina. A responsabilidade minha é pensar a saúde de Santa Catarina para mais de 8 milhões de pessoas. E por isso que eu falei desde o início, né? Por vezes, eu tenho certeza que o pessoal da MUC já escutou isso, inclusive da gestão estadual em outros momentos, é responsabilidade do município. A população não quer saber, e está mais que certo, não quer saber se é município, se é Estado, se é União. Tudo que eu pondero, inclusive, aqui na mesa, quando eu ponderei relacionado à responsabilidade da União, é porque nós temos um pacto federativo e o gestor de saúde tem que botar o pacto federativo à mesa. Né? Então, é isso. Quando eu falo de incorporação, é porque a incorporação ela é dada pela direção nacional, em conjunto conosco, mas tem uma direção. Né? Imagina se cada município, cada estado começar a incorporar a tecnologia sem um padrão. Né? Eu me incomodo muito, doutora Mariane, com os protocolos, porque todo NACOM pode ter um protocolo, mas eu tenho que entender os protocolos existentes. E eu, enquanto governo de Estado, enquanto secretaria, a gente vai se apropriar disso. Eu tive agenda interna, assim como nós vamos nos apropriar das pesquisas clínicas que acontecem nas nossas unidades próprias, nas 21 unidades, seja por OS, seja de administração direta. Não no sentido de querer atrapalhar o que está acontecendo. Vida que segue, é melhoria e governança. Né? Então, é isso que a gente tem que entender e pôr à mesa, e eu entendo que essa é uma obrigação minha. Mas, voltando à tua pergunta, minha enquanto Estado, né? Eu sou CPF, CNPJ, né? Centro Integrado de Diagnóstico. A gente tem várias iniciativas aqui em Santa Catarina. Joinville, São José agora está com a iniciativa na Policlínica, isso trazendo para a Grande Florianópolis. Mas tem várias iniciativas diferentes. O que a gente, se eu for pegar a nível de governo de Estado, eu tenho que, obviamente, fomentar a organização da política e cofinanciar. Eu falo cofinanciar porque ninguém financia nada sozinho, nem União, nem município, nem Estado. A gente tem essa estratégia de consórcios, mas, para além disso, a gente tem pactuações de referências e de responsabilidade, por exemplo. E aí isso é chato, aspas, porque a gente quer o resultado final, né? Mas antes do resultado final tem uma pactuação, sei lá, que Biguaçu vai fazer exame em Florianópolis e vai tirar um recurso que seria dele e passa para Florianópolis. A gente tem isso mensalmente nas nossas discussões entre secretários. E aí é um campo minado, né? Porque como é que eu vou explicar para o munícipe de Florianópolis que está vindo alguém de Biguaçu para fazer exame, porque não tem o exame Biguaçu? Então, só a título de exemplo, o que a gente está fazendo para fomentar, independente do local? A gente pactou com o governo federal, com o Ministério da Saúde, com os municípios, que a gente fala de oferta de cuidados integrados, as OCIs. Ela paga diferente quando eu consigo, em 60 dias, da integralidade do atendimento. Então, eu fiz a consulta, daquela consulta eu tenho que fazer um ultrassom, uma biópsia, uma endoscopia, uma coluna, e eu tenho retorno. Se eu faço na janela de 60 dias, ao invés de pagar o que a tabela do SUS paga, né, R$10, o ultrassom, por exemplo, é R$24,20. Eu estou meio esquecido das coisas, mas acho que era R$24,20. Uma colonoscopia na tabela paga R$112,65. Eu não faço por menos de R$600. A endoscopia é R$48,94, está na tabela. A gente não faz por menos de R$200, se eu não me engano.
Então, o que acontece? Se eu faço consulta, exame e o retorno, o governo federal vai pagar por produção um valor majorado. Então, se pagaria R$50 na tabela, vai me pagar 200, 250. Então, a gente mapeou unidades, mapeou locais para estar fazendo isso, independente do equipamento que vai realizar. A gente vai iniciar essa tentativa agora e, no mês de setembro, com recurso alocado tanto do governo federal quanto do governo do Estado para isso. Isso não quer dizer que a gente não possa ter sendo diagnóstico. Por exemplo, sexta-feira eu vou estar com o governador em Xanxerê, inaugurando uma unidade gigante lá, uma obra de mais de 17 milhões, que é para média complexidade ambulatorial, para consultas e exames, e boa parte para diagnóstico. Vai ter endoscopia, enfim. Então, tem várias estratégias que a gente está tentando calibrar em conjunto com o município, porque o Almir sabe, eu não vou... Tudo que vem em goela abaixo, né, falando popularmente, no final não vai dar certo. Então, a gente tem que construir em conjunto e tentar achar caminhos para cumprir a nossa missão. Aline, com relação a mamógrafos, a primeira base que a gente pega é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que é onde boa parte faz pesquisa, a imprensa, mas a gente também tem informações do nosso almoxarifado do que a gente cedeu. Por isso que eu afirmei na fala que tem mamógrafo em caixa. Vou dar o exemplo de 10 anos atrás, no município de Massaranduba. Eu conheci lá o hospital, tinha um mamógrafo na caixa no hospital de Massaranduba. E aí eu perguntei por que veio o mamógrafo. E aí um determinado agente político foi lá e entregou o mamógrafo. Só que alguém tem que operar o mamógrafo, né? Alguém tem que fazer o exame, alguém tem que ter... E ficou lá na caixa, eles devolveram depois de 2, 3 anos. Então, o que a gente está fazendo? É um dia de cada vez, né? Mas eu posso dar o exemplo da Carmela Dutra. A Carmela Dutra tinha um mamógrafo que via quebrando. Eu poderia falar, é responsabilidade do município. Mas não, eu fui lá, a Carmen ainda era secretária, eu era adjunto, a gente foi lá, licitou, comprou um mamógrafo, se não me engano, custa R$1,5 milhão, porque faz aquele exame que eu sempre esqueço o nome, o magnificação. E a gente saiu de 20 e poucos exames que fazia, está fazendo 200 e pouco agora, semana, se eu não me engano. De 20 e pouco, a gente está fazendo 220, 240 por semana. Ou seja, de 20, vou repetir, a gente saiu de 20 exames por semana, está fazendo mais de 200. Né? Então, é claro que tem... E assim, só para vocês entenderem a maneira como eu trabalho, tá? Eu sou bem... às vezes acho que eu sou bravo, eu sou um cara mais tranquilo que tem, pelo menos eu acho. E assim, não é... Eu, em hipótese alguma, estou querendo falar que é tudo mil maravilhas, que a gente está... Não é isso, né? Mas eu também quero que vocês entendam, e peço, concordem ou não, que o governo do Estado e a nossa equipe, nós não estamos na inércia. É diferente, né? E isso já é um grande passo, doutor, porque quando você se conforma que é desse jeito, sempre, o que eu mais discuti nos últimos 2 anos e meio sempre foi assim. E se sempre foi assim, eu vou empurrar com a barriga, meu tempo é político, o deputado sabe, daqui a pouco entra outros problemas de quem entrar. Não dá para trabalhar assim. A gente está debatendo a saúde de Santa Catarina não no tempo de 5 anos e meio, a gente está discutindo 15, 20 anos para frente. Um exemplo é o CEPOM, que a gente tem plano diretor e tem que pensar o CEPOM não em 5 anos, a gente tem que pensar o CEPOM em 10, 15, 20 anos. Então, é só esse entendimento que eu gostaria que todos também tivessem. Né? Das biópsias, a gente tem unidades nossa, né, o IAP, mas eu entendo que ele não é suficiente, né, a nível de Estado. Eu, inclusive, tenho uma opinião formada com relação ao encaminhamento que a gente vai dar, eu tenho muita questão interna de debate. A gente quer expandir, obviamente, para toda a rede credenciada e toda a rede que puder apoiar. A iniciativa privada ela é permitida ao SUS, está na Constituição. O pessoal é muito melindrado, né? Mas o que o privado vai querer? Eu preciso de ajuda do privado? Se o privado quer fazer um exame para mim, eu tenho a necessidade, eu tenho dinheiro para pagar, eu vou ali e compro, ponto. Isso não significa que, porque eu tenho relação com o privado, eu estou querendo acabar com o serviço público, o servidor público, já viram uma outra discussão, né? É esse tipo de maturidade que a gente tem que ter. Mas isso tudo passa muito pela tabela, porque a gente paga muito mal, entendeu? As OCIs é um exemplo de como a gente pode pagar melhor, mas é muito difícil a unidade que dê essa integralidade, né, da consulta, do exame, do retorno, só algumas que não. São Paulo, e eu falei com a Silvaninha lá e com o Eleusis, que é o secretário de Estado da Saúde, o secretário lá, São Paulo, botou na tabela a biópsia, para pagar diferenciado, assim como eu faço nas eletivas aqui. Né? Eles colocaram lá a biópsia justamente porque o problema é nacional, é algo que eu estou avaliando também.
mas a gente já tem essa relação, seja a nível de Estado, nas nossas unidades, mas muitos municípios também já o fazem, mas a dificuldade mesmo no privado é grande, né, para além do público, por conta do tipo de profissional. Para o doutor Carlos, eu converso com todo mundo, assim, o deputado Sareta sabe, inclusive, eu sento na mesa com um deputado trazendo para o lado político, né, do PT, do PL, prefeito também, e não estou fazendo nenhum favor, né, minha obrigação, tem que debater. O máximo que vai acontecer da gente concordar ou não, mas a ideia é que a gente tenha transparência e consiga dar um encaminhamento. Então, aqui já fica, além da AMUC, que eu vou botar no papel, já vou responder aqui na sequência antes de terminar, a gente vai pegar os contatos ali e vamos fazer essa agenda assim com o nosso pessoal. Eu vou chamar representante do município, porque eu não vou fazer nada sozinho, até porque eles executam, para a gente fazer essa construção. É compromisso meu. Melhor ainda. Aí a gente recebe a apresentação e debate e pondera. Eu sou um pouco chato, mas é para o debate, né, para coisa boa, né? Para a gente poder dar um encaminhamento e para atender a população, que é o que importa. Então, já fica aqui registrado na audiência esse compromisso. Ariana, a informação do centro que eu mencionei na minha resposta, ela já é pública. Eu não trabalho com informação, a única informação que eu deixo a nível privado é quando dispõe em nome de paciente ou é algo da minha gestão mesmo, né, que não tem necessidade ou alguma coisa sensível. Mas, por exemplo, as cirurgias de câncer, o tempo que executa por hospital já está publicado, está na nossa página. Você pode entrar lá e ver em quanto tempo o CEPOM faz a cirurgia a partir do momento que é colocada a IH, se é 60 dias, quantos % é, assim como o Terezinha Gaio Baço lá em São Miguel do Oeste. Todos esses dados já são públicos e foi nesse exemplo que eu mencionei para que a gente possa avançar em outras informações relacionadas ao tema, e também é meu compromisso, a minha ideia, minha sugestão é que vocês apresentem o que vocês precisam, necessidade mesmo, lá para a Ana, que coordena esse centro de integração, e está na nossa pauta aqui também de encaminhamento. Eu acho que é isso. Com relação à senhora que fez o registro do filho, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, enquanto gestor, é lamentar e pedir desculpas, né, quando o poder público falha. E aí, independente se é município, então, falando do poder público enquanto representante, pessoa que está à frente da pasta. Existem várias legislações com relação ao câncer no país. Foi publicada recentemente a Lei da Navegação, tem a Lei dos 30 dias, tem a Lei dos 60 dias. A Carmen era secretária, é uma pessoa que milita no tema há muito tempo. A gente vai fazer, inclusive, um evento grande, Sareta, e você, com certeza, vai ser convidado, e outras pessoas da sociedade, todos os NACONs, a gente vai fazer um evento grande em Lages. Mas o que eu sempre falo, o papel aceita tudo, sabe? Eu ter lei, se a gente fosse seguir desde a nossa Constituição e tudo que está nas normas legais e infralegais, estaria tudo muito bem, mas a gente precisa traduzir isso na realidade e de uma maneira adequada. Aqui na Grande Florianópolis, a gente tem um desafio bem grande, e o maior desafio com relação ao NACON é aqui, por conta da sobrecarga do CEPOM, e em Itajaí, no Marieta Conder Bornhaus. Tá? O Celso Ramos é um braço nosso, assim como a Carmela. Tá? A gente tem uma questão muito que eu já debati com a equipe algumas vezes, e a gente vai debater de novo e verificar outras saídas com relação à primeira vez. É claro que o dia 9, para quem está nesse sentido, mais 20 dias é muito tempo, né? A gente tem um problema estrutural aqui, que, para além da situação do teu filho, que a gente pode tentar ajudar e deve, né, a gente tem que pensar enquanto Grande Florianópolis. Eu falei isso ontem, inclusive, na reunião da bancada, porque a nossa população daqui vai cada vez aumentar mais, assim como a Foz do Rio Itajaí, assim como o Vale, e os serviços de saúde eles têm que se preparar para algo muito maior do que 1,5 milhão de pessoas como a gente tem hoje. Tá? E aí isso passa por essa entrada, porque a reclamação que a gente tem não é quando o paciente está dentro de uma unidade como o CEPOM, é entrar, é a primeira vez. Tá? Então, esse teu caso só reforça mais ainda as nossas impressões, as discussões que a gente está fazendo e os encaminhamentos que a gente quer dar para dar uma resposta, que é caminhar interno para dar uma resposta adequada para a sociedade. Tá? É isso que eu posso falar nesse momento com relação ao que foi apresentado, e que, deputado, agradecendo mais uma vez, falar que o que foi debatido hoje aqui reforça muito
dos encaminhamentos que nós estamos dando internamente. E o requerimento lá, a gente responde da maneira adequada, assim que chegar lá para mim. Tá bom? Obrigado. Muito bem. Alguém da mesa ainda deseja fazer algum questionamento, fazer alguma outra observação? Alguém mais deseja fazer uso da palavra? Não havendo, então, nós vamos para os encaminhamentos. Queria, encaminhamentos finais, agradecer a presença de todos, dos convidados, das pessoas em geral. Foram levantadas uma série de questões que é importante que sejam dados os encaminhamentos das questões que aqui foram colocadas. Eu acho que cada momento como esse é sempre um momento de se levantar novos desafios, né, secretário? É importante a gente identificar bem também essa questão das filas, onde se há alguma região com um gargalo maior. Acho que isso é fundamental, né? E essa luta também, claro, junto aos todos os níveis, né, do Sul, seja municipal, estadual, nacional, no sentido de atualização de tecnologias, de novos procedimentos, de programas, como falou muito aqui o Dr. Kripa, né? Falou muito no sentido de ter realmente um programa, né, de rastreamento, no caso específico de mamografia. Falou-se bastante do câncer de mama, que é bastante preocupante. Nós estamos chegando aí ao Outubro Rosa, né, que relaciona toda essa discussão, mas tem todos os demais tipos de câncer, foi bem lembrado aqui também nessa audiência. Então, nós temos uma série de desafios, né, ainda para avançar, para a gente poder melhorar o atendimento, para não ter casos como que foi citado aqui, de não ter os encaminhamentos, né, da gente poder, não só porque tem uma lei, mas para a gente poder, de fato, porque é necessário que, tendo suspeita de câncer, no máximo em 30 dias tenha o exame, que tendo o exame no máximo em 60 dias esteja no tratamento e possa ter todas as ações necessárias para que tenha o melhor diagnóstico e o melhor tratamento também. Então, os desafios estão aí colocados, com certeza muitos outros momentos como esse ainda virão, e a gente também, enquanto Comissão de Saúde, está sempre à disposição para auxiliar em tudo aquilo que possa sinalizar uma melhora para os pacientes, uma melhora para os catarinenses. Muito mais agora em que a gente percebe aí pelos dados, né, levantamentos populacionais, né, um aumento expressivo da população catarinense, né, uma migração bastante grande. Isso vai trazer também novos desafios aí para frente para dar atendimento e segmento a toda essa população. Então, no mais, muito obrigado a todos e está encerrada a presente audiência.